Levante a mão se você já assistiu a um desenho das Antrolas, lá nos anos 80, chamado Comandos em Ação. Quem assistiu? Comandos em Ação. Tem muita gente que assistiu. E Ricardo está com as duas mãos assim levantadas, porque provavelmente ele é super fã dos comandos. Se você não é do tempo dos comandos em ação, você provavelmente assistiu a nova versão em filme, chamada... Alguém falou aí, G.I. Joe, G.I. Joe. Se não assistiu, se você é homem, você vai gostar muito. Nós homens avaliamos um filme sendo bom pela qualidade de coisas voando na tela e explodindo, né? Quanto mais coisas voando e explodindo, mantém a gente acordado e menos diálogo, ou talvez até algum diálogo, mas muitas coisas explodindo e muito tiroteio. E no desenho, os soldados americanos de elite, comandados pelo galego corajoso, quem assistia vai lembrar, de topete perfeito, Tenente Duke, era o nome dele, ele com a ajuda da agente secreta ruiva, Scarlet, e o ninja negro estiloso Snake Eyes. Quem lembra de Snake Eyes? Super estiloso Snake Eyes, eles travavam batalhas infinitas contra o sibilante, impiedoso, quem vai lembrar? Comandante Cobra. Nossa, vocês eram mesmo fãs dos comandos? Não? Tem um cara de gente que levantou a mão, não lembra o nome de ninguém, é que nem torcedor que diz, eu torço pelo Santa Cruz, diz o nome do jogador, eita. Então, quando os comandos em ação, eles se encontravam com os cobras, eles bastava um grito de guerra arrepiante do Tenente Duke para começar aquele tiroteio do século. Você lembra do grito? Agora não é possível. Se você assistiu de verdade comandos em ação, você vai lembrar do grito de guerra dos comandos em ação. Yo, Joe! Não era assim? E, gente, eu perdi a conta de quantas vezes na minha infância eu dei esse grito. E eu dava, às vezes, o susto da minha mãe, lavando os pratos, assim, eu acho que minha mãe estava orando, coitada, lavando os pratos. Aí eu, de repente, entrava na cozinha e gritando, ô, Joe! Minha mãe dava um pulo. Nossa, eu quase matei hoje minha mãe do coração algumas vezes. Então. Mas um detalhe que eu nunca parei para pensar, quando eu assistia ao desenho, é que em cada troca de tiros entre os G.I. Joe e os cobras, vocês lembram disso? Era tiro para tudo lá, bum, 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 era metralhadora, era morteiro soltando míssil, bum, explosão o tempo todo, do jeito que a gente gosta. E nada, olha só que intrigante, nada de ninguém ser atingido, nem de raspão. Nem os comandos em ação e nem os cobras. Mais impressionante ainda é que o Capitão Duke, como eu falei, o topete dele estiloso e perfeito, ele dava cambalhota, ele rolava no chão, ele pulava de um helicóptero em desfiladeiros, e o topete dele, gente, sempre assim, perfeito, não saía do lugar, dá para acreditar? Era muito gel fixador, não era não? Alguém aqui já usou gel fixador? Usa? Olha aí. Mas dependendo do solavanco, não tem gel fixador que aguente, né? E quando o solavanco é arrepiante, é muito, e é constante, que nem os solavancos de uma vida pastoral, aí voam-se todos os cabelos de vez e não voltam mais nunca. Mas era tão bom se na vida... os G.I. Joe tá aí, ó. Pronto. Olha aí, conseguiram a imagem aí. Esse é o Tenente Duke aí. E com certeza ele com a mão para cima, ele está dando o grito aí, no grito de guerra. Yo, Joe! Né? Era muito bom se na vida real fosse assim. Já imaginou se a gente pudesse lutar contra os poderes das trevas, que a gente luta o tempo inteiro, e sem ser atingido nem de raspão, melhor ainda, sem estragar nem mesmo essa escova de cabelo tão bonita que você fez hoje de noite, que você queria não ter que fazer nunca mais, se fica torcendo para não chover. Era muito bom se nada estragasse, nem a nossa escova de cabelo. Quem é que gostaria? Eu já perdi a esperança, né? Mas aí fica o desejo para vocês. Mas como dizia uma campanha do Cartoon Network, que eu assisti muito com o João, até o João crescer, e diz assim, olha a campanha. Quem assistiu também nessa época da campanha vai lembrar. A vida não é desenho animado. A vida não é desenho animado. A mensagem de Deus para você hoje é um lembrete dos céus. E o lembrete é esse: se liga, a guerra é real. A guerra é real.
É o tema da mensagem de Deus para você nessa noite, acho que vai aparecer no telão aí. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro 5, versos 8 e 9, só vamos ler 2 versos, e essa é a nossa última mensagem da nossa série em 1 Pedro, tá bom? Vai aparecer aí no telão. E eu vou ler o texto a partir da NVT, da tradução NVT, nova versão transformadora. É uma versão que eu recomendo muito que você compre. Se você não comprou uma Bíblia ainda devocional, se quer comprar uma Bíblia devocional, então é uma versão muito legal, clara, fácil de entender. Quem já achou, diz amém? Joia. Então, redobre sua atenção para escutar aí com o coração que diz a santa e santificadora palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, para mim e para você: estejam atentos, tem uma exclamação aí, fiquem atentos e tome cuidado. Cuidado com o quê? Com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém que ele possa devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui no capítulo 5, o apóstolo Pedro ele dá uma lista de instruções à igreja em 2 partes, no capítulo inteiro, tá? A primeira parte, do verso 1 ao 4, é para os pastores. Não vão ser essas instruções que a gente vai ver nesta noite. E a segunda parte, do verso 5 ao 11, é para os membros da igreja. Nesta noite, a gente vai se concentrar em apenas 2 versos, o 8 e o 9. E desses 2 versos, a gente vai retirar 2 estratégias para melhor travar as nossas guerras diárias. Quem é que está em luta e admite? Levanta a mão. Quem está numa luta, em alguma luta, qualquer luta, e admite. Quem não está, eu gostaria muito, mas muito, que você me ensinasse como é viver sem lutas. Eu não consegui descobrir esse segredo. Então, eu estou mais como o Ricardo, levantando as 2 mãos, estou em uma luta constante. E como eu disse, a vida pastoral não é brincadeira não, leva até os cabelos da gente. A primeira estratégia que a gente ouve de Pedro é, escute aí, e é o nosso primeiro ponto, reconheça, é um pouco longo, tá? Então se você quiser você pode tirar a foto, mas precisa ser a frase completa. Reconheça o inimigo e use a palavra de Deus, não é qualquer arma, a palavra de Deus para se antecipar aos movimentos dele contra você. Quem é o nosso inimigo? Fale aí a pessoa da sua direita, cuidado para não dizer, é minha esposa, é meu marido, é o meu... Né? Cuidado. Né? Você vira para o outro e diz, é sua esposa, e a esposa está do lado, aí pega ruim para você. No verso 8, Pedro escancara isso para a gente. Ele diz que é o nosso inimigo com todas as letras. Na verdade, Pedro não chama somente de inimigo, não. Se você leu bem aí, se você olhou bem, você viu que é o grande, não é isso que está aí? O grande inimigo, ou se você preferir, arqui-inimigo. E quem é o nosso arqui-inimigo? Vamos dizer no coral, quem é? O diabo. Chame ele do que você quiser, de capiroto, de satanás, de coisa ruim, de diabo, de cão, como diz os pentecostais, mas está aí, não é? A palavra grega usada para diabo aqui é diabolos. A tradução da palavra hebraica, Satã, que significa caluniador. Quem gosta de anotar, anote aí. É a tradução para a palavra diabo, caluniador ou acusador. Fale aí para a pessoa agora da sua esquerda qual é a tradução da palavra diabo, se você não sabia qual o significado. Fale aí para você lembrar. Caluniador e acusador. É ou não é o que ele mais faz na vida dele? Ou o que ele faz exclusivamente, todo o tempo, 24 horas, o que ele faz é caluniar e acusar. Ou seja, o diabo é o tipo de indivíduo que acusa a gente de todo jeito. Ele acusa a gente quando a gente pisa na mina do pecado por conta própria, porque, acredite você ou não, às vezes a gente não precisa de diabo para pisar na mina e pecar, a gente peca sozinho. Mas tem gente que tem síndrome de Eva. Sempre que peca e toda vez que peca, coloca a culpa no diabo. Só dá o diabo na cabeça. Não
Não, às vezes a gente não precisa do diabo, a gente só precisa ser pecador, somos pecadores. E o que é que pecadores fazem? Pecam com o diabo ou sem diabo, não é? Só que às vezes a gente esquece disso. Outras vezes, enquanto a gente não peca, o diabo ele fica fazendo o quê? Ele fica agorando a gente e tentando a gente até a gente pecar, só para ele ter o que acusar a gente. Por fim, quando ele não consegue fazer a gente cair nas armadilhas dele, ele rodeia, e vê que nem a gente cai sozinho, e vê que a gente resiste ele até o fim, aí ele pensa, já sei o que é que eu vou fazer com esse sujeito, porque ele não peca sozinho, ele não peca quando eu estou tentando ele, então eu vou inventar uma mentira muito baixa contra ele, e é assim que ele calunia a gente. Por isso que ele não é só acusador, ele também calunia a gente. Levante sua mão se você já sofreu uma calúnia. Eu estou levantando lugar duas e o pé. Então, volta e meia a gente sofre uma calúnia. Por quê? Está aqui a explicação, o diabo serve para isso. É a tarefa dele, mentir contra você. Afinal de contas, é para isso que ele existe, para caluniar os filhos de Deus. Tem casamentos que se acabaram, empregos que foram perdidos, famílias que estão destroçadas, amizades rompidas, porque por causa de calúnia. Às vezes ninguém fez nada, nem de um lado nem do outro. O diabo jogou uma calúnia e estragou tudo. E como a gente faz para se proteger melhor nessa guerra, pastor? Escute o que Pedro diz aí no verso 8. Ele diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Repare que Pedro alerta aqui a gente primeiro a entender que a gente até pode ter alguns inimigos. Não tem essa coisa de que não tem inimigo nenhum. E mesmo que se você me perguntar, pastor, como é que eu faço para não ter inimigo nenhum na terra, eu vou dizer para você, morra. Porque mesmo que você for bom para todo mundo, há quem inveje você a troco de nada. Às vezes você olha para você, olha, eu nem sou lá tão inteligente, não tenho lá essas formações, não tenho dinheiro nenhum, meu bolso está vazio, não tenho nada, tudo na minha casa está quebrado e fulano morre de inveja de mim. Às vezes as pessoas não vão com a sua cara de graça e você tem um inimigo que se constitui contra você de graça, do nada. Então nós temos inimigos e vamos ter muitos inimigos. Mas é por isso mesmo que Pedro está dizendo aqui, nosso grande inimigo, o maior de todos, o maior inimigo de Gotham, é o diabo. Segundo, o diabo geralmente não se materializa para ninguém. Por quê? Porque ele não é burro. Ele sabe que se ele fizesse isso, se ele aparecesse na sua frente, se mostrasse a cara dele para lhe tentar, você estava correndo até agora. Então ele não aparece para ninguém, ele usa outras estratégias. Como é que ele faz então, pastor, para rugir à nossa volta como um leão? O que é que Pedro está dizendo aqui com o diabo vive a rugir? Eu nunca vi um leão à minha volta materializado rugindo. Meu Deus do céu, tomara que eu nunca veja. Então por que Pedro está falando isso aqui? O diabo faz o seguinte, ele usa as pessoas, mais uma coisa para você anotar aí, ele usa as pessoas, ele usa as coisas, ele usa as circunstâncias. E com isso ele faz a gente pensar que as pessoas, escute isso, as coisas e as adversidades são o diabo. O diabo, o cão, o Satanás são as pessoas, são as coisas, são as circunstâncias. E daí ele fica fora, ele fica de fora assistindo o circo pegar fogo, ou o mar pegar fogo para ele comer peixe frito. Enquanto todo mundo é o diabo, o cônjuge é o diabo, o patrão é o diabo, os familiares é o diabo, e ninguém é o diabo a não ser as coisas, as circunstâncias e as pessoas. Na verdade, muitas vezes elas estão só sob a influência do nosso arqui-inimigo. Não estou dizendo que elas não são inimigos, às vezes constituídos, mas estão sob a influência do nosso grande inimigo. Meu amado, minha amada, um dos nossos maiores problemas é que a gente esquece 1 milhão de vezes quem é o nosso maior inimigo. Sim, a gente esquece, e esquece que esse mundo não é uma fantástica fábrica de chocolate, não é um mundo de Bob, não, a gente está em guerra. Se você não percebeu ainda, nós estamos em guerra, e na guerra é hora de lutar. Porque tem muitos irmãos na fé, muitos irmãos, morrendo em nome do que acreditam, em nome de Jesus e da palavra e pela palavra, enquanto outros, ou a maioria de nós, estamos dormindo.
É guerra. Enquanto a gente não se ligar que a gente está numa guerra real e diária, sabe o que a gente vai fazer quando a gente não se liga que a gente está numa guerra real e numa guerra constante? A gente vai reclamar, a gente vai reclamar, a gente vai reclamar. A gente vai reclamar das nossas falhas, vai reclamar dos nossos maus hábitos, reclamar das pessoas, reclamar das nossas coisas, reclamar do nosso descontrole de temperamento, reclamar da nossa sorte. Sabe por quê? Porque a gente esquece que a gente está em guerra. E quando a gente pensa que a gente não está em guerra, a gente não luta. A gente cruza os braços, a gente se acomoda e a gente aproveita a vida. Ou então, e na maioria das vezes, como talvez tenha acontecido na sua vida, e você nem percebe, mas quem está perto de você percebe porque está com os ouvidos escutando, é reclamação, é reclamação, é reclamação, é reclamação. Por que eu sou assim? Por que fulano fez isso comigo? Por que aconteceu comigo? É hora de parar de reclamar, meu irmão, e começar a lutar. Começar a guerrear. Quando Pedro diz aqui no verso 8, tomem cuidado com o seu grande inimigo, alguns se enganam e pensam que Pedro está dizendo assim, olha, é isso que alguns teólogos inclusive pensam, que Pedro está falando assim, tente sempre manter o diabo bem longe de vocês. Ah, que engano ingênuo. Lê do engano, a gente até quer. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Quem é que gostaria de ver o diabo a 1000 léguas de distância? Diga amém. Eu também. Quem não? Todo mundo quer, mas não é assim. É impossível, porque a Bíblia está dizendo que ele vive ao derredor, esperando qualquer brechinha para lhe engolir vivo. Ele não deixa a gente em paz. Não adianta se a gente vai à escola ou à faculdade. Quer ver? Se a gente vai à escola ou à faculdade, você que está na escola ou à faculdade, os professores não querem mais dar aula, vocês já perceberam isso? Com certeza, eles preferem falar sobre ideologias políticas, eles preferem falar sobre ideologias de gênero, qualquer ideologia, menos a matéria que eles têm para dar, e a gente paga, ou o governo paga para eles darem. No intervalo, as meninas cristãs são bombardeadas pela pressão das colegas feministas e abortistas, e se algum dia amável e a Disney tentaram soltar algumas mensagens subliminares, que a gente chamava de mensagens subliminares, nos filmes e desenhos animados agora, as duas, a Marvel e a Disney, para não dizer o resto, escancararam as portas dos quartos de motel, vocês estão com essa impressão também? E descortinaram de vez todos os cômodos do inferno com rituais satânicos e tudo. Quem assistiu o Doutor Estranho viu isso. Em muitas minisséries parece que o único tipo de perversão sexual que sobrou, que está faltando, é o único, na minha percepção, o único que está faltando aparecer escancarado é a zoofilia, ou seja, o sexo com animais, porque o resto, meu amigo, é boia, é ou não é? É boia. Nas mídias sociais a gente assiste horrorizado ao show de cancelamentos e lacrações e das pessoas que se posicionam em favor de princípios bíblicos. Vá se posicionar em favor de Deus para ver o que acontece, principalmente se você tiver um nomezinho assim, não precisa ser nem muito famoso, e seja famoso que você é cancelado de todo lugar e por todos. E para piorar tudo, muitas vezes a nossa própria casa, isso que é mais infeliz. Nossa própria casa já foi infectada com tudo isso, ou quem sabe o clima das nossas relações em família não está lá muito celestial, não. O diabo cercou a gente de todos os lados. Se você não levantou a mão quando eu perguntei se você estava em guerra, é bem provável que você pensou melhor e você chegou à conclusão que você está não é uma luta qualquer não, é numa guerra daquelas. Então só resta uma outra interpretação para o que Pedro está fazendo, está tentando dizer aqui para a gente, tomem cuidado com o diabo. O que é que ele está querendo dizer aqui? O que Pedro está querendo dizer é que já que o diabo vive ao derredor e não dá para correr, então se antecipe, não dá para correr, é você se antecipar, você tem que ser mais esperto, de alguma forma, ou se utilizar de uma estratégia que finalmente vai vencer, ele vai dar um jeito nele, não espere o inimigo bater primeiro, bata primeiro, e se você bater, bata com toda a força, ainda tem isso. Conversando com um irmão da igreja outro dia, que foi de uma família muito humilde na infância, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça, ele falou assim, pastor, na favela tem uma regra na hora da briga, quem bate primeiro ganha a luta, ele disse isso para mim. E eu fiquei com isso na cabeça.
Quem bate primeiro ganha a luta. E sabe como você bate primeiro no diabo? Como é que você bate no diabo? Vire para a pessoa aí à sua direita, e se você já está pensando no que você deve fazer a partir da luz do texto, como é que você bate primeiro? O diabo é invisível, não adianta dar socos com a sua mão ao seu redor, que você não vai acertar nele, não. Ele é invisível mais rápido que você. Como é que você bate primeiro no diabo? Fale aí para a pessoa à sua direita ou pergunte, veja que resposta você vai ouvir. Quem já tem uma resposta? Como é que a gente bate com o diabo? Pode falar, Dorinha. Vou dizer para você no contexto aqui do nosso texto. Você se submete a Deus. E você se submete a Deus como? Com o manual do cristão. É assim que você se submete a Deus. Esse é o livro, meu irmão. Esse é o nosso livro de guerra. Esse é o nosso manual de guerra. Há quem já tenha lido ou fale maravilhas do livro chamado A Arte da Guerra. Talvez você já escutou aí de Sun Tzu. A Arte da Guerra é o livro da guerra. Não, não é o livro da guerra. A Arte da Guerra, o nosso livro de guerra é esse daqui, é o nosso manual. Esse daqui foi inspirado por Tzedekenu Adonai, o Deus da nossa justiça, por Sabaoth, o Deus da guerra. Esse é o livro. Foi com esse livro aqui que o próprio Jesus venceu as tentações contra o diabo no deserto. Você lembra disso? E esse Jesus que venceu com esse livro, deixou o modelo para você ele mesmo. É com esse livro que você vai vencer. E nenhum outro. Uma vez passando pelo shopping, eu vi uma espada samurai. Eu não sei você, mas eu acho uma espada samurai uma espada lindíssima, fascinante. Muitos homens gostam de espada, para dizer talvez todo homem gosta de espada. E a gente passou a nossa infância sendo inspirados por espada. A espada da justiça de Lion, dê-me a visão além do alcance. A espada de He-Man, pelos poderes de Grayskull. Então, a gente cresce fascinado por espadas, né? Alucinado por espadas. E se dependesse da gente quando criança, o salário dos nossos pais é para comprar todas as espadas de brinquedo do mundo. Até hoje eu acho a espada samurai fascinante. Então, um dia eu estava passando no shopping, eu vi a espada samurai, parei assim, fiquei olhando para ela um tempo. E o mais impressionante é o poder do corte de uma espada samurai, gente. É impressionante. Eu vi uma demonstração, o homem ele coloca a espada deitada com a lâmina para cima, segurada por um pedestal e duas braçadeiras assim nas extremidades, e ele solta um lenço estirado a 1 metro mais ou menos em cima da lâmina. O que o lenço cai, o lenço se parte só em tocar na lâmina, a gente engole seco, é afiadíssima. Agora, e se eu disser para você que a espada de Deus é muito mais vezes afiada do que qualquer espada samurai, porque lá em Hebreus 4:12 diz assim, escute isso, sobre essa palavra que é muito melhor do que a samurai, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Pense num poder. Pense num poder. Você ouviu isso, meu amado? Você ouviu isso, minha amada? Não fique somente esperando o sol se levantar e por enquanto que você reclama dos seus fracassos. Empunhe a espada do Espírito e lute. E lute. Se tem que lutar, ela vai te ajudar. Essa espada vai ajudar você a discernir as suas intenções, seus pensamentos, as suas reações. Há quem fique muito tempo dizendo assim, eu não consigo entender nada, eu não consigo entender o que eu estou sentindo, eu não consigo entender a vida, não sei de nada, eu não entendo mais nada. Em vez de você ficar repetindo isso, comece a meditar na palavra de Deus. Se é verdade o que a gente leu, ela pode habilitar você a discernir os pensamentos do seu coração. É na nossa mente que a batalha ela é travada contra o diabo, e quando o diabo ele consegue dominar a mente de uma pessoa, não tenha dúvida, ele consegue achar a brecha para destruir essa pessoa de vez. Só que a arma da nossa milícia é poderosa em Deus. Aleluia! Pedro, aqui no verso 8, pinta um cenário.
E esse cenário que ele pinta aqui no verso 8, você já percebeu, é um cenário de guerra, ele não é um cenário comum, é um cenário de luta. Existe uma arena aqui e somente 2 gladiadores. Nessa arena é você e um leão, tem você e um leão. E como se não bastasse, não é um leão qualquer não, é um leão sobrenatural. Ele é faminto, ele é diabólico. Tem isso, e para piorar as coisas, olha só, como se não bastasse, pode ficar pior, essa arena é fechada em todos os cantos, não tem escapatória, você está aí nessa luta para vencer e permanecer vivo, ou para perder e morrer, então é entrega total ou nada. E eu prometo agora que eu não vou dar nenhum spoiler, mas isso me faz lembrar de uma das cenas finais uma das cenas assim para mim mais eletrizantes da última temporada de Stranger Things, a temporada 4, para você que assiste Stranger Things, está super bombando na internet. E claro, como qualquer minissérie, você vai ter que usar o controle remoto para passar algumas cenas, porque senão, como eu falei, ou dei a entender aqui, você não assiste mais nada. Né? Então, para quem está assistindo, na última temporada tem uma cena que quando o personagem Jim Hopper, chefe de polícia de Hawkins, ele se vê numa arena fechada, escura. Eu não vou dar spoiler não, só estou dando só aqui uma ambientação do que está acontecendo. Então ele está numa arena escura, fechada, com manchas de sangue, focos de sangue por todo lado, sangue coagulado nas paredes, no chão, um horror. E a uns 6 metros dele, de frente com ele, tem o Demogorgon. Puxa, pastor, o que é isso aí? O que é o Demogorgon? Para você que não assiste Stranger Things, eu vou escrever para você. É um monstro de 3 metros, ele tem corpo de gente e ele tem cabeça de planta carnívora, olha só que horrorizante. E assim como um tubarão, ele consegue farejar sangue de longe e é um devorador de pessoas com capacidade, para piorar ainda, de autorregeneração. Então não adianta você estar com o metralhador na mão e taca a bala nele, ele se autorregenera, você lança uma bazuca, ele se autorregenera. E também pior, ele tem poder de teleporte. Diga aí, o único jeito de vencer um Demogorgon é decepando a cabeça dele. E aqui está o Jim Hopper de um lado, 3 metros diante dele, esse Demogorgon, e o Jim Hopper está armado, sabe com o quê? Nada além de uma espada longa, né? Parecia uma espada, sei lá, dos Thundercats, lá de Conan, e ele está segurando essa espada com as 2 mãos, e enquanto ele observa, aqui é que é o clímax da cena, ele observa para ver qual vai ser o primeiro passo, o primeiro gesto, o primeiro movimento do monstro. E se você quer saber como a cena termina, você vai ter que assistir a temporada 4 de Stranger Things. Como eu falei para você, eu não ia dar spoiler e eu cumpri a minha promessa, tá bom? Talvez eu só aumentei a vontade, pelo menos nos homens, de assistirem aí Stranger Things. A gente que gosta desse tipo de ação. Pensando no momento em que Jim Hopper ele observa qualquer mínimo movimento do monstro, faz todo o sentido para mim as primeiras palavras de Pedro no verso 8, porque Pedro diz assim, estejam atentos, fiquem ligados, fiquem de olho aberto, porque numa batalha, gente, de vida ou morte, os nossos sentidos eles precisam estar muito mais aguçados, eles precisam estar 1000 vezes mais aguçados. E um único vacilo, qualquer vacilo que a gente der, a gente é engolido pelo devorador de almas. Nesse caso, é muito pior do que o Demogorgon. Muito mais poderoso. Meu amado, minha amada, Jim Hopper, ele não tinha mais nada, como eu falei, do que uma espada comum para lutar contra aquela criatura das trevas. Mas deixa eu dizer para você, eu lembrar para você que você tem a arma mais poderosa. Contra o leão devorador de almas, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus. Conta-se que um dia um homem estava trabalhando no teto de uma igreja vazia, quando Charles Spurgeon entra para testar a acústica do lugar. Spurgeon ia pregar ali em algumas horas, ele precisava testar a acústica antes, então Spurgeon levanta a voz dele a todo pulmão, ele recita João 1:29, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que acontece com o cara que estava lá no telhado, consertando o telhado? Ele confessa Jesus como o Salvador dele imediatamente, gente. Imediatamente. Um verso, meu amado. Um verso da palavra de Deus decepou as garras do leão sobre esse homem, e esse homem foi salvo.
E enquanto o nosso culto acontece aqui nessa nave agora, nesse exato momento, esse homem que eu estou relatando a história dele, ele está cultuando a Deus face a face, porque um dia ele escutou um verso da palavra de Deus, dado o poder dessa espada. Meu amado, minha amada, há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Poder para curar, poder para salvar, poder para instruir você e quem quer que seja no caminho da justiça. Portanto, use a palavra do Espírito e com ela você vai vencer a guerra de um jeito ou de outro. De um jeito pode ser, não desse jeito, você está pensando, mas de outro. Enfim, a palavra de Deus, uma coisa eu sei, ela sempre vence. Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui, eles não podem ouvir, mas ainda que eles pudessem ouvir, melhor ainda. Onde estão todos os grandes homens que questionaram a palavra de Deus na história? Cadê todos eles que se levantem do túmulo, que se apresentem? Onde é que eles estão nesse momento? Cadê todos esses caras que questionaram o poder da palavra de Deus? O ateu, por exemplo, Robert Ingerson, uma vez declarou assim, dentro de 15 anos. 15 anos eu terei a Bíblia enterrada num necrotério. Coincidentemente, dentro de 15 anos, Robert Ingerson foi enterrado num cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Aleluia! Ela ainda vive no século XVII. O famoso filósofo francês Voltaire, muitos de vocês conhecem, um ateu convicto, Voltaire, ele disse assim, dentro de 100 anos no máximo, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência da terra e passarão somente a história e mais nada. Sabe o que é que aconteceu? 50 anos depois, Voltaire é quem foi varrido da existência e da história, da vida e virou história. Agora escute a ironia das ironias. Escute a ironia das ironias. 100 anos depois, sabe o que é que acontece? Depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra imprime na própria casa de Voltaire 1 milhão de Novos Testamentos, meu irmão. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Meu amado e minha amada, a palavra de Deus é uma espada indestrutível. Jesus disse, um dia os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra vai durar para sempre. Foi o que ele disse. Não tem Voltaire certo. Onde estão esses homens? Onde estão todos eles que questionaram o poder da palavra de Deus? Agora vamos à segunda e a última estratégia de Pedro para a nossa guerra espiritual. Está aqui. Resista ao inimigo pela fé. Nossa segunda e última estratégia. Resista ao inimigo. Como? Pela fé. Pela fé. A palavra de Deus diz em Efésios 6:6 que a fé, você vai lembrar disso, é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. A fé vai ajudar você a desviar os dardos inflamados das mentiras do diabo. Vai ajudar você a se desviar das falsas promessas, das propostas indecentes, propostas, tentações de todo tipo, ou melhor, se eu pudesse nomear, dar um tipo de nome, de título para as tentações do diabo, eu acho que eu chamaria de bala soft. Bala soft, quem lembra da bala soft, é uma bala, não sei se o pessoal consegue a imagem na internet, era uma bala deliciosa, gente. Eu acho que a bala mais gostosa que eu já chupei em toda a minha vida, mas era uma bala assassina. Levante sua mão se você se sufocou e quase morreu com a bala soft. Quantas? É ou não é assassino? A gente tem prova suficiente, não? Se para você aí umas 20 pessoas levantando a mão dizendo quase morreram, é uma bala assassina. E o pior é que a gente se sufocava chupando ela hoje, olha aí. Ó. E ela era na circunferência aqui, né, da nossa glote, e ela tapou aí, meu amigo. Aí você vai orar, vai pedir para alguém dar tapa nas suas costas, você vai bater no seu peito, você vai tentar sobreviver. Graças a Deus nós saímos vivos, alguns não. Né? E o pior de tudo é que a gente se sufocava, amanhã estávamos lá de novo, nas balas soft, experimentando um sabor diferente, né, de tentação diferente, para ver se a gente morria ou não, ou saía vivo.
Só que eu quero dizer que eu acho, pelo menos, que tenho experiência suficiente, ruim suficiente, para se eu ouvir uma bala soft hoje, ser capaz de dizer para ela, sai de retro, Satanás. E se eu disser para você que ainda vende no mercado? Não foi embora não. Ela ainda está vendo no mercado. Só que como eu disse para você, outro vai experimentar. Já deu para mim. O teólogo Warren Wiersbe, ele diz que tanto Pedro quanto Tiago entregam para a gente a mesma fórmula para o sucesso na batalha espiritual. E está lá em Tiago 4:7, escute o que diz. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Há uma ordem aqui, não dá para inverter essa ordem. Tem gente que resiste ao diabo, mas sem se submeter a Deus, primeiro você se submete ao Senhor, você resiste ao diabo, então ele foge de você temporariamente. Lembre disso, porque ele vive ao seu redor e a Bíblia não pode se contradizer. O que Tiago quer dizer aqui é que antes de você se manter firme de pé, sem baixar o escudo contra o diabo, é preciso você se ajoelhar diante de Deus. E a palavra fé geralmente tem entre dois sentidos. Escute isso com atenção. O primeiro sentido, o sentido subjetivo da confiança pessoal em Deus que você tem. E o outro sentido é o conjunto das doutrinas cristãs, que é exatamente o contexto do nosso verso. O contexto do nosso verso é o conjunto de todas as doutrinas cristãs, ou seja, a palavra de Deus. Por isso que a gente está ressaltando a palavra de Deus aqui. Enquanto Pedro diz aqui na última parte do verso 9, sejam fortes na fé, vejam aí a segunda parte do verso 9, sejam fortes na fé, ele está dizendo assim, sejam fortes na palavra de Deus. Não é ser forte na sua fé, não é pensamento positivo, não é fazer força para mentalizar Deus dentro de você, é ser forte na palavra de Deus. Lutar com o diabo mentalizando pensamentos positivos, vai dançar, não adianta. Agora você já percebeu que quando a gente está passando por uma prova muito pesada, longa, ou por uma tentação torturante, grudente, que não quer largar da gente, a gente tende a pensar assim, meu Deus, será que somente eu estou passando por isso? Não acontece com ninguém, só tem que acontecer logo comigo. Já pensou? Você já pensou assim? Levante sua mão se você já pensou assim. Eu já pensei assim muitas vezes. Só acontece comigo, e você chega à conclusão que se você fosse um personagem da Disney, com certeza você não seria o Ganso Gastão. Quem lembra do Ganso Gastão? O Ganso Gastão é aquele primo sortudo do Pato Donald. Tudo dá certo para ele. Tudo dá certo para ele. Tudo que ele quer, ele consegue. Você também? Tudo que você quer, você consegue? Eu também não. Eu também não, mas a torcida do Corinthians também não. A gente está falando de desenho animado, gente. Gastão é coisa de desenho animado. Eu sei que existe um tipo de evangelho chamado hoje Teologia da Prosperidade, e que prega o triunfalismo, um Deus quer todo mundo rico, quer todo mundo saudável, quer todo mundo glamouroso. Isso é mentira. Isso é ficção. Gastão é coisa de história em quadrinhos. O que Pedro está dizendo assim, o que Pedro está dizendo aqui, e que tem que servir de consolo, tomara que sirva, tem que servir. Quando ele diz aqui no verso 9, ele fala assim, ó, não é só você que está no tiroteio não, estamos todos numa guerra espiritual, o pão de outras pessoas estão caindo com a parte da manteiga para baixo, não é só você não, é muita gente. Ouça nas próprias palavras de Pedro aqui, ele diz assim, ó, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento, não é só você e eu não. O bicho está pegando para todo mundo tem um leão ao redor, todo mundo tem. Não tenha dúvida que alguns dos cristãos mais sinceros e fortes que você conhece, tomara a Deus, porque uma das maiores bênçãos que um cristão pode ter é conhecer um cristão bem parecido com Jesus. E tomara que você conheça alguém que você olha e você confunde com Jesus. Essa pessoa, não tenha dúvida, ela está passando um maior aperto nessa hora mesmo. Ela está sendo bombardeada com a artilharia pesada do diabo, numa força tal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você não estava ligado nisso. E ela está sofrendo um bombardeio tão pesado, ela está num tiroteio tão pesado, que se não fosse a graça de Deus, essa pessoa que você tem em altíssima conta, ela mesma
teria desistido da fé. Ela mesma teria dado as costas a Deus e desistido da fé, dada a intensidade da luta dela. Talvez ela não fala para você porque ela é nobre. Ela aguenta com perseverança, com fé, com confiança em Deus, mas as coisas estão difíceis. Quando Pedro fala que cristãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ele mesmo se inclui. Ele mais do que ninguém, sabe por quê? E quando a festa da Páscoa se aproximava, você vai lembrar disso, Jesus realiza a última ceia com os discípulos, antes dele caminhar para a cruz. Depois da ceia, Jesus discursa para todo mundo, e no fim ele vira para Pedro e ele diz para Pedro o recado que você vai lembrar. Pedro, o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia não é muito legal não para você. O diabo me procurou e ele me fez um pedido. Ele me pediu para te peneirar. E eu disse que eu deixei. Ele me pediu para te peneirar. E eu disse que eu deixei. Ou em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, Pedro, o diabo quer te fulminar. E eu deixei ele te fulminar. Quando sobrar essa peneira, quando acabar essa peneira, Pedro, só vai sobrar de tu, sabe o que? O pó. Você imagina o coração de Pedro, aliás, o seu, se coloque no lugar de Pedro, ouvindo Jesus dizendo, o diabo me pediu para te peneirar, eu deixei e no fim só vai sobrar o teu pó. Mas graças a Deus, não é assim que termina a fala de Jesus. Lá em Lucas 22, 32, Jesus inclui um contudo, e esses contudos de Jesus, quando é um contudo num contexto de esperança, meu irmão, é tudo que há. Essa garantia que Jesus dá para Pedro aqui no final da fala dele é a garantia que você quer, que eu quero, que todo mundo quer, e é a garantia que graças a Deus a gente tem. Olha o que é que Jesus diz para Pedro aqui, ele diz assim, contudo, calma Pedro, calma, desmaia ainda não, desmaia de terror não, tem um contudo, eu supliquei, eu orei por você Pedro, eu orei ao Pai, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando você tiver se arrependido e tiver voltado para mim, encoraje também os seus irmãos. Olha só, meu irmão, essa semana eu recebi um zap de um cristão amigo querido, porque eu oro há muito tempo, e que há alguns anos ele caiu numa tentação horrível. Ele é um grande evangelista, um grande homem de Deus, mas ele cedeu à tentação e por causa disso ele caiu em descrédito e muitos deram as costas para ele, entregando ele à própria sorte. Quando a gente está bem, né? A gente está bem, todo mundo por perto, mas dê um vacilo para você ver. Seja caluniado, ou pior ainda, dê um vacilo para você ver. Então não todo mundo, mas muita gente deu as costas para ele e entregou ele à própria sorte. Meses atrás, quando ele confessou para mim o pecado que ele tinha cometido e o quanto ele estava arrependido, eu respondi assim para ele, cara, eu não te julgo não. Eu não julgo você, sabe por quê? Porque você confessou o seu erro, você pediu perdão às pessoas, perdão a Deus, então vida que segue. Vida que segue. E quem nunca tiver pecado, que atire um tijolo bem grande, de 12 furos. Só que não, né? Só que não. Então, às 12h30 da madrugada da sexta-feira para o sábado, agora, ele me escreve um zap dizendo assim, olha só que coisa linda. Ele diz assim, meu amigo Nilmar, por um tempo eu me vi como Pedro, achando que eu não sabia mais pescar. Lembra que eu falei que ele é um evangelista? Eu achei que eu não sabia mais pescar e eu não estava me vendo mais digno de continuar pescando. Mas um dia é sempre ele. Um dia ele, Jesus, me mandou jogar as redes de novo. E a pesca tem sido maravilhosa, Nilmar. Eu fui muito abençoado. Nilmar, realmente uma pesca só é maravilhosa quando sabemos amar e partilhar o produto da nossa pesca. Eu agradeço a Deus por você ter ficado do meu lado. Eu quero continuar amando e partilhando o que Deus me fez pescar, Nilmar. Eu amo você. E, meu irmão,
Só Deus sabe quanto é que eu fiquei feliz em saber que Jesus colocou a graça dele, colocou o meu amigo de pé de novo. E quando ele ficou de pé, sabe o que ele fez? Ele está fazendo, ele está encorajando outros. Ele está encorajando outros. Meu amado, minha amada, você pode até cair em tentação, talvez você esteja aqui caído. Você pode até cair, e se você não cair, uma péssima notícia para você, você vai. Porque o que a gente faz, de um jeito ou de outro, é cair. Alguns dados inflamados do inimigo podem até atingir, derrubar você para valer, sabe? Mas você não vai ficar caído, sabe por quê? Porque você tem um intercessor por você. E esse intercessor vive à destra de Deus a interceder por você. Esse mesmo intercessor, ele vai te levantar e quando ele colocar você de pé, você vai ser apto a encorajar os seus irmãos. Sabe de uma coisa? A verdade é que a sua atitude na guerra contra o mal fala da confiança que você tem no general da sua salvação. Você acredita nele. Você acredita nele de verdade. Se você acredita nele de verdade, você não pode ficar parado, você não pode fugir da luta. Não tem escapatória, meu irmão. Como eu falei, é ficar, morrer, ficar e lutar. Não há escapatória, é tarde demais para retroceder, é hora de lutar. Lutar para ganhar. Sabe por quê? Porque se confia, afinal de contas, você confia nele. Quero terminar aqui a nossa mensagem de hoje com uma ilustração, e isso aconteceu na vida real. Conta-se que nos dias da guerra da independência norte-americana, um rapaz, ele caminha até onde estava o grande general George Washington. E ele diz assim: meu general, eu quero que o senhor saiba que eu acredito no senhor de todo o coração, sabe, na causa que o senhor defende. Eu acredito. Washington agradece firmemente aquelas palavras, né? Fica tão feliz, empolgado por ouvir aquilo, e ele pergunta assim: em que regimento você está servindo, meu jovem? E o rapaz responde: eu não estou no exército não, senhor, eu sou somente um civil, não estou no exército. Daí o general disse para ele: se você realmente crê em mim, meu jovem, se você crê como você diz, e você crê na causa que eu defendo, então una-se ao exército imediatamente, pegue a sua farda, pegue as suas armas e venha para a luta. Você confia no general da sua salvação, meu irmão? Você confia no general da sua salvação? A mesma pergunta que fez o George Washington, eu faço para você. Você confia, você acredita na causa de Jesus? Porque se você confia e acredita na causa de Jesus, o que é que você tem que fazer? Você tem que se alistar no exército dele e se apropriar dessas estratégias que você escutou hoje. Quais foram as estratégias? Eu vou repeti-las para você. Reconheça o inimigo. Claro que tem pessoas que se constituírem em seus inimigos, mas se tem um inimigo maior, você tem que mirar nele. Porque se você resolve com ele as outras coisas, pronto, acabou. Resolva com ele, mire no seu arqui-inimigo, é ele que arquiteta tudo o que está acontecendo. Antes disso, submeta-se a Deus na palavra dele. Use a palavra de Deus para antecipar os movimentos do inimigo contra você. E você tem nas suas mãos a espada mais poderosa. E nos céus, o mais poderoso intercessor, ele é por você. Ele intercede por você, ele está intercedendo agora mesmo, porque o céu, a Bíblia diz que ele vive a interceder por nós. Se você está em luta, Jesus está intercedendo por você agora mesmo. E quando você se levantar, você vai poder dizer, como Rambo em Rambo 2, para o inimigo: você vai ver quando eu voltar. Você vai se levantar. E quando ele, Jesus, colocar você de pé, com a graça dele, com a infusão de força dele em você e com a palavra dele, meu amigo, você vai ser apto a encorajar os seus irmãos.